Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios relacionados a ondas periódicas. Bem, começamos então a partir do primeiro exercício. O primeiro exercício então diz pra gente o seguinte: a função de onda para uma onda harmônica em uma corda é y x de t igual a 0,03 metros seno de 2,2 metros a menos 1 vezes x menos 3,5 segundos a menos 1 vezes t. Letra A. Em que direção essa onda se propaga e qual a sua velocidade? Letra B. Calcule o comprimento de onda, a frequência e o período dessa onda. Letra C. Qual o deslocamento máximo de qualquer segmento de onda? E a letra D. Qual é a velocidade máxima de qualquer segmento curto desta corda? Bem, começando então a letra A, a gente vai partir então da análise da função de onda que é dada pela fórmula y, dependente tanto da posição quanto do tempo, que é igual a seno de kx menos ômega t. Essa relação é uma relação geral aqui para qualquer função de onda. A gente pode lembrar ainda que ômega ele pode ser escrito em função de kv, ou seja, o número de onda, vezes a velocidade de propagação desta onda. Dessa forma eu posso reescrever então a nossa função y em função de x e t como sendo a seno de k vezes x menos k vezes v vezes t. Bem, essa daqui então é a nossa função de forma geral. A gente vai comparar então com a função que foi dada no problema. A função que foi dada no nosso problema é y de x de t, que é igual a 0,03 metro vezes seno de 2,2 metro a menos 1 vezes x menos 3,5 segundos a menos 1 vezes o tempo. Comparando então com essa função geral, a gente pode analisar então o seguinte: a amplitude do nosso problema, o equivalente seria 0,03. Então o nosso seno aqui, eu tenho o k multiplicando o x, o equivalente aqui na nossa expressão fornecida para o problema seria o 2,2 vezes o x. Significa então que 2,2 ele vai ser o k. E a gente tem então aqui k vezes v vezes o t, ou seja, k vezes v, ou simplesmente ômega, como a gente desejar, tá? Ele pode ser expresso então por esse valor aqui, que é 3,5 segundos a menos 1. Então isso daqui é o equivalente a k vezes v. Utilizando então a nossa relação anterior, isolando a velocidade aqui, que é o que a gente quer determinar na letra A, portanto a gente vai ter então que a velocidade de propagação é ômega sobre k, que nesse caso então o nosso ômega aqui seria o equivalente a k vezes v, ou seja, 3,5, dividido pelo k, que é o termo que está sendo multiplicado aqui pelo x, então 2,2. Então a gente vai ter 3,5 dividido por 2,2, e isso vai dar para a gente uma velocidade de 1,59 metros por segundo. Como essa velocidade aqui é uma velocidade positiva, a gente tem então que a nossa onda se propaga no sentido positivo de x. Continuando então, a letra B pede para a gente determinar o comprimento de onda. O comprimento de onda é dado pela gente por lambda igual a 2π sobre o número de onda, que é o k. Dessa forma, como a gente já determinou quanto que vale esse número de onda no problema anterior, então a gente tem aqui que lambda vai ser igual a 2π dividido por 2,2, o que vai dar para a gente 2,86 metros. O período a gente relaciona ele tanto com ômega e consequentemente a gente pode relacionar ele também ali com k e a velocidade. Então nesse caso o período ele pode ser expresso como sendo 2π sobre ômega. A gente viu ali que o ômega era k vezes a velocidade, que valia 3,5 na nossa relação, então eu vou dividir 2π por 3,5 e vou encontrar que o período ele vale 1,80 segundos. Na letra B também pede para determinar a frequência. A gente sabe que a frequência é expressa pelo inverso do período,
consequentemente, então, 1 dividido por 1,80, que vai dar 0,557 Hz. Desta forma, então, a gente calculou todos os parâmetros solicitados aí na letra B. Partindo para a letra C, a gente vai então calcular agora o que ele pede para a gente, qual que seria o deslocamento máximo. Tá? O deslocamento máximo então está relacionado com amplitude. Então o deslocamento da corda é amplitude, nada mais nada menos, e a gente pode tirar diretamente pela comparação ali da nossa equação, que essa amplitude então vai ser 0,03 metros. Então só retornando aqui, quando a gente compara um termo com o outro, então temos aqui 0,03 vezes seno, que seria a amplitude vezes o seno aqui. Por isso, então, a gente tem que a amplitude vale 0,03 metros. Prosseguindo ainda no problema, a letra D, tá? Ele solicita para a gente calcular a velocidade máxima desenvolvida nessa corda. Então a velocidade máxima pode ser calculada pela relação, então. A velocidade vai ser a derivada do espaço em função do tempo. Nesse caso, então, a gente vai derivar y com relação ao t, substituindo então a nossa função fornecida no problema lá, 0,03 metros, seno de 2,2 metro menos 1x, menos 3,5 segundos a menos 1 vezes t. Derivo tudo isso daqui com relação ao tempo, e a gente chega então que a velocidade dada por nós seria 0,03 menos 3,5 segundos a menos 1 cosseno de 2,2 menos 1 vezes x menos 3,5 segundos a menos 1 vezes o t. Para essa expressão aqui ser máxima, ou seja, a velocidade máxima que a gente quer, o cosseno de todo esse argumento aqui ele tem que ser igual a menos 1. Isso, menos 1, porque eu tenho um valor multiplicado aqui de menos 3,5. Tá? Então, para ela ser máxima, eu tenho que fazer esse cosseno aqui ser igual a menos 1. O que implica, então, para a gente que a velocidade máxima do nosso problema vai ser de 0,105 metros por segundo. Bastando, então, multiplicar 0,03 por 3,5 aqui. Ok? Dessa forma, então, a gente resolveu todos os problemas solicitados ali na questão. Partimos então para o problema número 2. No problema 2, temos uma onda harmônica com 25 centímetros de comprimento e 1,2 centímetros de amplitude, que se desloca ao longo do segmento de corda com 15 metros de comprimento. A corda tem um comprimento total de 60 metros, uma massa de 320 gramas e está sujeito a uma força de tração de 12 newtons. É solicitado então na letra A qual é a velocidade e qual é a frequência angular da onda. E na letra B, qual é a energia total média da onda. Então, para a gente determinar então na letra A a velocidade, a gente parte então da relação que a gente tem, que a velocidade é dada pela raiz quadrada da força de tração dividido então pela razão de massa em função do comprimento de corda. Tá? O μ, então, ele vai ser descrito como sendo a massa da corda dividido pelo comprimento dessa corda, e com isso, então, temos todos os parâmetros fornecidos no problema, o que permite, então, determinar a velocidade. Então, vamos substituir aqui. A velocidade, então, vai ser escrita como sendo raiz quadrada da força de tração, ele era dividido por μ, nesse caso, então, vezes L dividido por m, tá? Substituindo essa relação aqui nessa expressão. E desta forma, então, a gente tem aqui a raiz quadrada da força de tração, que é 12 newtons, vezes o comprimento do fio, que é 60 metros, dividido pela massa total dele, que é 320 gramas ou 0,32 quilos. Fazendo todas essas contas, a gente chega então a um valor da velocidade de 47,4 metros por segundo. Tá? Bem, na letra A ainda é solicitado o valor da frequência angular.
A relação que a gente tem da frequência angular em função da velocidade, a gente pode partir da seguinte raciocínio: a frequência angular é igual a 2 vezes π vezes a frequência, ou 2 vezes π. A frequência pode ser escrita então como a velocidade dividido pelo comprimento de onda do nosso sistema, que também foi fornecido para a gente. Então, dessa forma, a gente pode substituir os valores dele, e ômega então vai valer 2π, a velocidade que a gente calculou anteriormente, 47,4 metros por segundo, dividido pelo comprimento de onda fornecido no problema, que é 0,25 metros. E com isso, então, a gente chega a um valor de ômega de 1190 radianos por segundo. A letra B pede para calcular a energia total média do sistema, ou a energia total nesse caso, então, vai ser calculada pela relação. A variação da energia média vai ser meio de μ ômega ao quadrado vezes ΔX. Bem, o problema não deu μ diretamente para a gente, mas ele deu valores que possam permitir a gente calcular quanto que vale μ. Então, nesse caso, então, a gente vai ter meio da massa dividido por L, que é justamente o μ, ômega ao quadrado vezes amplitude ao quadrado vezes ΔX, que é o segmento da corda ali que a gente está calculando essa energia. Bem, com isso, então, a energia média vai ser meio da massa, 0,32 kg, dividido pelo comprimento total, 60 metros, vezes ômega, que a gente calculou no problema anterior, 1190, ao quadrado, vezes a amplitude ao quadrado, que no nosso problema foi de 0,012 metros, vezes ΔX, que seria o comprimento total da nossa corda, que nesse caso aqui é de 15 metros. Fazendo então todas as contas, a gente vai chegar então que a energia média vale 8,19 joules. Tá? Com isso também concluímos aí o problema número 2. Problema número 3, a gente tem novamente uma onda harmônica em uma corda com 0,05 kg por metro de massa por unidade de comprimento e está sujeito a uma força de tração de 80 newtons. A amplitude dessa corda é de 5 centímetros, tá? E cada segmento da corda se move com um movimento harmônico simples em uma frequência de 10 Hz. Obtém então a potência de propagação ao longo da corda. Bem, a gente precisa lembrar então alguns conceitos para determinar a potência. Primeiro, a gente vai considerar então que o período inteiro desse movimento, ou seja, uma onda completa, para a gente poder então calcular essa potência de propagação na corda. E com isso então a gente determina dentro desse período inteiro a potência média desenvolvida então por a onda na corda. Então essa potência média ela é dada então por essa expressão, meio de μv ômega ao quadrado vezes a ao quadrado. Bem, o problema não deu para a gente quanto que vale o ômega, mas a gente pode calcular ele em função da frequência que foi fornecida para a gente. Então a frequência angular pode ser encontrada utilizando a seguinte relação: ômega é igual a 2π vezes f, que nesse caso então vai ser 2π vezes 10 Hz, que foi fornecido para o problema, e a gente então tem ali que a frequência angular vale 62,83 radianos por segundo. A gente ainda precisa determinar a velocidade da onda, tá? Que também não foi fornecido no problema, mas ele deu para a gente a força de tração e a quantidade de massa em função do comprimento. Então, a velocidade então vai ser raiz quadrada de 80 newtons dividido por 0,05 kg por metro. Fazendo essa conta, então, a gente tem que essa velocidade vale 40 metros por segundo. Tendo esses parâmetros então que faltavam para a gente, basta então a gente substituir na potência média, e aí então a gente tem que a potência média vai ser meio de μv ômega ao quadrado, portanto, meio de 0,05 kg
por metro, que é o μ, vezes a velocidade, que é 40 metros por segundo, vezes ômega, que é 62,83 segundos a menos 1 ao quadrado, vezes a amplitude fornecida para o nosso problema, que é de 5 centímetros, ou 0,05 metros ao quadrado. Realizando então esses cálculos, a gente chega então que a potência média é de 9,87 watts. Problema número 4, a gente tem uma corda de 2 metros de comprimento que tem uma massa de 0,1 kg. A tração na corda é de 60 newtons. Uma fonte de potência em uma das extremidades envia uma onda harmônica com uma amplitude de 1 cm ao longo da corda. A onda é extraída na outra extremidade sem qualquer reflexão, ou seja, tem um sinal puro ali, o sinal não volta para produzir uma onda complexa. Então a gente tem uma onda harmônica pura. Qual é a frequência da fonte de potência se a potência transmitida for de 100 watts? Tá? Então agora no problema ele está solicitando para a gente a potência, mas o ponto de partida, ele está solicitando a frequência. O ponto de partida vai ser então a potência. Bem, a gente tem então que a potência média transmitida por uma corda pode ser escrita dessa forma: meio de μ v ômega ao quadrado vezes a ao quadrado. O que ele está pedindo para a gente é a frequência. Então a gente já sabe ali que eu posso relacionar a frequência com ômega. Basta então a gente começar a trabalhar com os parâmetros que foram fornecidos e que a gente ainda não tem no problema. Por exemplo, ele não deu para a gente diretamente quanto que vale μ, mas eu posso encontrar μ então, que é a razão da massa pelo comprimento, ou seja, 0,1 kg dividido por 2 metros, que vai dar 0,05 kg por metro. O problema também não forneceu diretamente a velocidade, mas ele forneceu para a gente a força de tração, e o μ a gente acabou de calcular aqui no problema. Tá? Portanto, eu posso calcular a velocidade como sendo a raiz quadrada de 60 newtons dividido por 0,05 kg por metro, o que vai dar para a gente 34,64 metros por segundo. Os demais parâmetros então foram fornecidos no problema. A gente só precisa então ter em mente que a frequência angular ela se relaciona com a frequência pela relação ômega é igual a 2π vezes f. Tá? Então, onde a gente tem ômega lá na nossa equação, a gente vai substituir por 2π vezes f. Nesse caso, então, a potência média vai ficar meio de μ vezes v. A gente tinha ômega ao quadrado, então eu estou escrevendo aqui por 2π f ao quadrado vezes a nossa amplitude ao quadrado. Trabalhando um pouquinho aqui algebricamente, a gente vai chegar então a 2π ao quadrado vezes μ vezes v vezes f ao quadrado vezes amplitude ao quadrado. Portanto, agora a gente tem todos os parâmetros aí possíveis para calcular essa frequência. A potência média foi dada, μ calculamos, velocidade calculamos, a amplitude foi dada, basta então isolar a frequência. Isolando a frequência aqui, a gente vai chegar que a frequência ela vale raiz quadrada da potência média dividido por 2π ao quadrado μ v vezes a ao quadrado. Nessa situação, então, substituindo os valores, a potência foi dada que vale 100 watts, 2π ao quadrado vezes μ, que vale 0,5, vezes a velocidade, que vale 34,64, vezes a amplitude, que vale 0,01 ao quadrado. Fazendo as contas, a gente vai chegar então que a frequência desse sistema é de 171 Hz. Tá? Desta forma, então, conseguimos determinar, a partir da energia, a frequência de vibração da nossa corda. Bem, aqui então a gente encerra essa aula com alguns problemas resolvidos aí. Tá? Espero que todos tenham compreendido. Caso reste alguma dúvida, é só entrar em contato ali por algum dos meios de comunicação que a gente já está aberto, e a gente se vê aí na próxima aula.